Olá, sejam todos bem-vindos à 11ª Jornada de Etnomusicologia e 9º Colóquio Amazônico de Etnomusicologia, que nessa edição vem discutindo os entrelugares da etnomusicologia, inserido nas relações transdisciplinares da produção de conhecimento. Eu me chamo Evelyn Tainá Silva e, junto com Rundi Palha, vamos apresentar um pouco do processo de concepção do livro Antologia Musical do Boi Faceiro. A entrada da cidade de Velense exibe os títulos que a identificam, como a estátua de um caranguejo, o padroeiro da cidade e personagens do Boi de Máscaras. Para Woodward, é o processo cultural de representação que estabelece identidades individuais e coletivas. É por meio dos significados produzidos por esse processo que damos sentido à nossa existência e àquilo que somos. Para a autora, os sistemas de representação permitem com que os indivíduos possam se localizar e falar. Nesse sentido, o Boi de São Caetano, que é um boi junino, é, para além do período do festejo, um marcador que ajuda a definir o que é ser um odivelense. Olá, gente, eu sou Rundi Palha, sou pesquisador e coordenador do Boi Faceiro, que é um dos principais grupos da tradição dos bois de máscaras de São Caetano de Odivelas. O Boi Faceiro ele tem uma história muito peculiar, assim, muito singular, muito própria. Originalmente ele foi criado em 1937, por um senhor chamado Epaminondas de Souza Chagas, e que na cidade ele era conhecido como Seu Palmira. Era um comerciante forte naquela época, ali nos anos de 1930, e ele criou o Boi Faceiro, era um entusiasta da cultura popular, um entusiasta do esporte, e ele criou o Boi Faceiro. E a primeira figura do boi que ele fez foi, a figura central, foi o senhor chamado Dido Cunha, foi ele quem fez essa figura. E o Boi Faceiro, na sua primeira versão, ele brincou até o ano de 1947, ou seja, ele fez parte da cena cultural de São Caetano por 10 anos, Foi criado em 1937 e ficou na cena até o ano de 1947. E o grupo desapareceu em virtude do Seu Palmira ter sido levado para Belém pelos seus familiares, para cuidar da saúde. Então, como ele era o coordenador do grupo, ele era o capitalista da manifestação, ele era o coordenador, era ele quem arcava com as despesas, o grupo acabou desaparecendo, e ficou, não teve só fugida, não teve a morte, como acontece no bar tradicional, o grupo apenas desapareceu, deixou de sair, Nesse período ele já disputava espaço no gosto das pessoas com o Boitinga, que também foi criado em 1937, e dessa forma o grupo acabou desaparecendo. E o grupo acabou sendo resgatado no ano de 1998, 51 anos depois, o que torna a história do Boi Faceiro um exemplo das lutas folclóricas no estado do Pará, um grupo que desapareceu, e ressurgiu, foi resgatado 51 anos depois. E o maior incentivador desse resgate, talvez o maior responsável por esse resgate, acabou sendo o mestre Bené Careta,
ele que foi um grande compositor e um grande cantador de músicas de boi, ele incentivou o resgate do faceiro. Foi ele quem contou pra gente a história do faceiro original, foi ele quem compartilhou com a gente a história de muitos grupos de boi de máscaras, né? E ele foi o último grande cantador das orquestras de boi, uma figura que praticamente foi extinta das orquestras do boi, e ele foi esse último grande cantador. Ele fazia parte da orquestra do Boitinga, né, até os anos até 1995, 96, foi quando ele deixou já de cantar, de compor a orquestra, porque a idade já não permitia. E em 98 ele nos incentivou. Eu particularmente tive a sorte de escutar ele cantarolar e solfejar muitas músicas de boi no quintal de casa, né? E esse momento de compartilhar esses momentos com ele fez com que são partes do que eu sou agora, né? Então o Mestre Bené, naquela época, em 98, cantou as primeiras músicas pra gente, né? Montou, compôs as músicas do Boi Faceiro, né? Essas músicas foram transcritas para a partitura pelo professor Márcio Cardoso, e daí surgiram naquele primeiro ano músicas como Boi de Fama, como É Bonito, É Faceiro, como Boi o primeiro ano do Boi Faceiro, que no dia 5 de junho de 1998 o grupo voltou à cena cultural de São Caetano de Odivelas, um resgate feito por esse grupo de jovens. E o que foi mais bacana naquele momento foi ver pessoas que chegaram a ver o faceiro original, ali nos anos de 1930, final dos anos de 1930, início dos anos de 1940, viram o faceiro original e se emocionaram ao ver essa retomada, né? No início, a proposta era apenas um resgate cultural para o nosso entretenimento, né, para dar continuidade à manifestação e para garantir entretenimento para a juventude, mas aí o grupo acabou ganhando proporções enormes, assim, que nem a gente imaginava naquele momento. Então, o Boi Faceiro hoje é um exemplo de projeto cultural, né, a nível de São Caetano, né, e junto com esse resgate e a continuidade do Boi Faceiro a partir desse resgate, vieram o que a gente chama de inovações, né, para garantir a contemporaneidade do boi de máscaras, né, mas sem agredir a essência da manifestação, sem agredir o processo colaborativo com que ele se compõe. O Mestre Bené veio as primeiras inovações, né, que é na área musical, que é um elemento muito peculiar dos bois de máscaras, que é a sua musicalidade, né. Para quem conhece a manifestação sabe que a musicalidade do boi, os ritmos que compõem a manifestação, são o samba de boi, né, que é ali uma mistura da toada tradicional com uma pegada do carimbó, e que ganhou um tempero aqui em São Caetano, um tempero odivelense, e ganhou uma força percussiva muito própria, né? E tem a marcha de boi que lembra muito o frevo, mas que tem na sua origem as marchinhas de cordão de pássaro.
processo de 98 até hoje, o boi vem trazendo inovações dentro do processo criativo das músicas do boi, né? Aí daí vieram a música incidental, vieram as paradinhas, vieram os breaks, né? Vieram os potpourris, né? Os medleys com músicas de boi. Percebeu que a música do boi estava já estavam sofrendo essas inovações, surgiu a necessidade, até em virtude do processo de patrimonialização do boi, da gente fazer um trabalho de salvaguarda. Em 2002, o Faceiro foi contemplado com o Prêmio Preamar de Cultura e Arte da Secretaria de Estado e Cultura do Pará, a SECULT, possibilitando a execução do projeto Musicalidade do Boi de Máscaras. O projeto tinha como objetivo a salvaguarda de sambas e marchas de boi. O projeto propôs a digitalização e armazenamento das partituras, além de gravação em áudio dessas composições. Objetivou-se homenagear os compositores dos Bois de Máscaras, além de preservar a memória da manifestação e contribuir para o fortalecimento da identidade patrimonial da cidade de Velense. E que a gente fez um trabalho, um levantamento das partituras desde o Mestre Bené, de 98, passando pelo Raimundo Nonato, passando pelo Nelson Avis, passando pelo Vanelson do Zeferino, que atualmente é o principal compositor do grupo, mas que a gente resolveu realizar o projeto Musicalidade do Boi de Máscaras e que agora virou um livro, né, que é a Antologia Sonora do Boi Faceiro, onde a gente guarda mais de 90% da produção musical do Boi Faceiro, de 98 até o ano de 2023. Né? A execução do projeto contemplado pelo Prêmio da SECULT coincidiu com o momento em que eu estava trabalhando nas transcrições das músicas para a minha dissertação de mestrado, o que me possibilitou colaborar com a equipe de produção, realizando a pesquisa e digitalização das partituras. Foram transcritas 43 músicas, sendo que dessas, 36 compõem o caderno de partituras Musicalidade do Boi de Máscaras, que em breve será publicado como um e-book pela Universidade Federal do Pará. A seleção das músicas que estão no caderno foi feita pelo grupo. Trabalhar em uma produção conjunta com as pessoas que detêm, executam e geram o repertório musical que estou pesquisando foi um ponto importante, que me possibilitou mais proximidade com as pessoas que estão envolvidas nessa prática musical, especialmente na segunda etapa de execução do projeto, quando ocorreu a gravação das músicas que compõem o caderno de partituras. O resultado final das gravações esperava-se algo sem tanta espontaneidade das performances em rua, onde inevitavelmente aconteciam improvisos. A fim de superar essa etapa, um dos músicos com mais experiência assumiu a função de liderar o grupo nesse momento. O instrumentista analisou todas as músicas transcritas por mim e sugeriu mudanças a fim de não descaracterizar as músicas que têm a espontaneidade como sua característica, mas também de manter a ideia principal dos compositores, o que foi acatado pela coordenação do Faceiro. Torna-se crucial a preservação de documentos musicais que compõem o passado dos Bois de Máscaras. Eles constituem parte importante da memória de Velense. Nós conseguimos montar um livro muito bonito, um trabalho muito bacana, em parceria com a BET, em parceria com o FPA, com o PPG Arte, através do COLINS, que é o grupo de pesquisa que fiz parte. Né? Agradeço aqui a todos os músicos, a todos os compositores, a todos os brincantes do Boi de Máscaras, né? Que ajudaram nessa composição do que o Boi de Máscara é hoje, né? Ele continua se sobrepondo em camadas, assim, a cada momento que a sociedade muda, o boi precisa se adaptar a essas camadas sociais, a essas mudanças sociais, mas a gente faz um trabalho para garantir que essas mudanças venham, mas sem perder a essência, sem ser muito agressivo com aquilo que esses ancestrais deixaram para a gente, né? Carregaram o Boi de Máscara por mais de 50, 60 anos
né, sem reconhecimento, sem a salvaguarda devida, sem o apoio devido, sem a proteção devida, né, que ficam apenas na nossa memória. Nós conseguimos. O link para acessar o e-book será divulgado no dia 3 de novembro, na ocasião do seu lançamento, na exposição Labete de Portas Abertas, que acontecerá no ICA, o Instituto de Ciências da Arte, localizado na Avenida Presidente Vargas, a partir das 9 horas. E você é nosso convidado.